Ó, pessoal, a gente vai continuar a aula passada, nós não terminamos, né? Todas essas apostilas aqui, ó. Mas de qualquer forma, eu já coloquei lá na intranet a aula 6.zip, tá? Tem bastante PDF lá que vocês já podem baixar, ok? E a gente vai continuar da onde a gente parou. Na aula passada, nós paramos nesses comandos aqui de funções de grupo, não foi? Recordando aí, né? A parte de funções de grupo, né? Ela é feita pela cláusula o quê? Group by, né? Aliás, funções de agrupamento, né? Que a gente viu e agora a gente está vendo funções de grupo. Uma função de grupo, né? Seria o quê? O tal do AVG, correto? Lembram-se dele? Ele faz a média aritmética, né? Da quantidade de registros que a gente está selecionando. Geralmente a gente vai fazer o quê? Essa média aritmética com campos numéricos aí, né? Então, média de salário, média de comissão, média de salário por departamento que a gente vai ver, correto? O AVG, então, ele começa a trabalhar dessa forma, né? Exemplos aqui, o select AVG de salary from employees. Nesse caso, o que a gente está fazendo então? Né? Fazendo a média aritmética do salário de todos os empregados. Então, ele vai me dar um único resultado. Não estamos colocando nenhuma cláusula where, ó, nesse caso aqui, não tem nada, né? Então, ele está aplicando para toda a tabela, correto? Lembrando que o AVG, né, é um dos vários comandos que ele não considera justamente o quê? Valores nulos, né, no campo. Então, esse cara aqui, ele vai desconsiderar. Agora, o AVG aqui do Commission PCT, Select AVG, Commission PCT, from Employees. A mesma coisa, vai estar sendo aplicada uma média aritmética onde? Nesse cara aqui, ó, Commission PCT. No Commission PCT é um campo que tem bastante valores nulos, correto? Então, todos esses nulos ele está desconsiderando. Ele está simplesmente somando primeiro todos os campos aí do Commission PCT e dividindo pelo número de linhas que contém algum valor de Commission PCT. Tá? Então, essa é a média aritmética simples mesmo. Tudo que é nulo não conta, não vai para esse cara aqui. Tá? Agora, e se eu quisesse fazer uma média mais real? Né, ó? Por quê? Porque eu tenho vários nulos. Aqui seria o quê? O valor do Commission PCT. Só que a gente está aplicando primeiramente o que? Um NVL aqui. Vocês lembram desse comando? Sim? O NVL, o que ele faz mesmo? Exatamente. Então, se o meu valor desse campo for nulo, ele vai fazer o quê? Tornar ele zero aqui, ó. Então, tornando ele zero quer dizer, não é mais nulo, correto? Ele vai somar zeros, né, no caso aí, e vai dividir pela quantidade de linhas que se tem a tabela employees, correto? Então, esse select aqui, né, ó, ele é o que? Diferente desse, tá? O valor, né, que ele vai dar aí. Aí, a gente, se não me engano, parou nessa parte aqui do count, correto? O AVG, ele faz justamente a média aritmética. E o count, ele retorna o número de linhas ou quantidade de campos não nulos de uma tabela. Bom, o count, ele tem essa sintaxe aqui, ó, select count. Ou eu posso utilizar o asterisco, ou eu posso utilizar um distinct, algum campo, ou alguma expressão, tá? No caso, quando a gente utiliza o asterisco, ele é o único, né, caractere que realmente conta todos os valores, todas as linhas da sua tabela. Independente de ter nulo ou não em um campo, ele pega e vai fazer o quê? A contagem das linhas. O asterisco aqui, pessoal, ele não está fazendo o quê? Ele não está fazendo essa parte de transformação de nulos em zero. Ele desconsidera qualquer campo aí. Ele conta realmente a quantidade de linhas. Tá? Então, se a gente for aplicar esse cara aqui, ó, vamos pegar esses exemplos aqui. Né?
select count asterisco from employees. Correto? Select count asterisco from employees. Não temos nenhuma restrição em where. Nesse caso aqui, ó, como não colocamos nenhum campo específico, ele vai estar fazendo o quê? Contando todas as linhas da minha tabela employees. Então, no nosso caso, são 107. Ok? Agora, quando a gente faz um count de um determinado campo, ó, aqui a gente tem o quê? Um campo específico, não tem? Legal. O count agora começa a contar somente os campos não nulos, os valores não nulos. Tá? Então, tudo que é nulo, ele tag vai desprezar. Vamos tentar então rodar esse cara. Ó, dos 107 registros da tabela employees, nós temos 35 valores ali, ó, dentro desse campo. O resto é nulo. Então ele começa o quê? A desprezar esses valores aí. Entendidos aí? Entre o a diferença entre o asterisco e a diferença entre um campo no count. Sim? Agora aqui, ó, select count, distinct job. O que o distinct faz mesmo? Vocês lembram? Ele faz a distinção do campo, não é isso? Vamos supor que eu tenha aqui, ó, né, a tabela de empregados, e vamos ver aqui quais são os jobs, IDs que a gente tem dos meus empregados. Então, select job ID from employees. Ó. Beleza. Aqui ele está me mostrando cada job ID de cada empregado, né? Ó. Tanto é que eu tenho o quê? Valores repetidos, ó. Valores repetidos, ó. Ele vai fazer só o resterente. Isso. Ele vai fazer a distinção dos valores. Aplicando o distinct, então, distinct, né? Aqui, ó. Agora sim, tudo que é igual, ele começou a agrupar esses valores. Correto? Legal, mas quantos, né, tipos de job ID diferentes eu tenho lá na minha tabela de empregados? Então, eu tenho esse cara aqui, ó, um select count de distinct job ID from employees. Tá? Então, primeiro ele faz o distinct para depois fazer o que? A contagem. Correto? Selecionando esse cara aqui, nós temos 19 tipos de job ID diferentes. Ok? Então, é dessa forma que funciona o count aí pra gente. Tá? Contando todas as linhas, contando somente as linhas que não possuem nulo ou contando a distinção de valores aí. Ok? Se nós temos o AVG, nós temos o count, também temos o max. O max ele retorna o quê? O valor máximo aqui da expressão. Correto? Ó? E vai ignorar nulos também. Né? E se temos o max, temos o mínimo também. Retorna o valor mínimo das expressões, ignorando os valores nulos. Tá ok? Bom, exemplos de max e min. A gente aqui consegue aplicar dois comandos de funções de grupo ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ó. Aqui e aqui, ó. O que nós temos aqui? Select min de start date e max de start date. From job history. Aqui eu estou pegando a mínima data de início e a máxima data de início. Correto? Então, ó, esse cara aqui vai ser aplicado aonde? Pelo max. E esse cara aqui vai ser aplicado pelo min. Tá? Dessa tabela, job history. Rodando ele. Opa. Executando, né? Ó. Para essa tabela, eu tenho a mínima data de 17/9/95 e a máxima data do dia 1/1/2007. Para esse campo aí. Tudo bem? Beleza. Eu consigo fazer um AVG de data? Start date. Tem algum sentido? Não tem, né? Se a gente aplica esse cara aqui, ele fala ali, ó.
inconsistent data types expected. Correto? Porque não tem muito sentido a gente fazer o que é uma média de datas aí. Se a gente teria que fazer uma média, precisaríamos de números, né? Então, por exemplo, precisaríamos de fazer um months between ou uma data menos a outra para encontrar um número para depois fazer uma média em cima disso daí. Aí sim teria mais sentido, tá? Aqui, ó, existe também a possibilidade de a gente fazer o quê? Um mínimo e um máximo de first name. O first name, ele é de que tipo de dado? String, né? Varchar 2. Bom, como ele acha o mínimo e como ele acha o máximo? Ele considera o A sendo o mínimo e o Z sendo o máximo. Então, como nós estamos falando que ele tem que achar o first name, correto? Aí, ele vai tentar achar realmente o mínimo e o máximo na tabela de employees para esse campo aqui, ó. Bom, o nome mínimo, entre aspas, aqui é o Adam e o nome máximo é o Winston, ó. Então, as iniciais, na verdade, aqui, ó, é que fazem essa distinção. Correto? Tudo bem? Não é muito comum a gente utilizar mínimo e máximo, obviamente, em data, em tipos varchar, varchar 2, né? Mas o Oracle ele consegue fazer essa definição para vocês aí. E ajuda bastante, às vezes. Bom, vimos o mínimo, vimos o máximo, vimos a contagem, vimos a média. Existe também a possibilidade de fazer o quê? Soma, né? Retorna a soma de valores de uma expressão ignorando os valores nulos, que seria aí o comando sum, correto? Select sum de salary from employees. Esse cara aqui, então, ele está fazendo o quê? A soma de todos os salários da tabela de empregados. Não tem restrição na minha cláusula where, então ele está indo o quê? De ponta a ponta. Fazer o quê? A soma de tudo. Correto? Supondo que eu tenha que executar esse select aqui, ó. Tá? Olha, a folha de pagamento referente aos empregados, certo? Temos o valor de 691 mil dólares aí. Então ele está pegando o quê? Todo o valor de salário dos empregados e está fazendo a soma para a gente, do 107. Tá? O sum, ele não conta nulo também, correto? Então, ele vai pegar e vai desprezar os nulos se tiver algum deles aí. Esses dois comandos, na verdade, eu só falo para vocês, mas eu nem executo. Esse seria esse cara aqui, o stddev e o variance. Isso daqui é função mais estatística. Então, se vocês sabem como o comando funciona, de desvio padrão, né, e de variância, beleza. Se não, ele vai executar lá, vai dar um resultado, mas, enfim, vocês não vão entender também. Correto? Só para dizer que tem aqui também essas duas funções. Tá? Quando a gente está querendo trabalhar, né, com mais comandos especializados, o Oracle também tem alguns aí. Pessoal, perguntas até aí? Esse daí é fácil, né? A média, mínimo, máximo, a soma, a contagem. Vai dar alguns exercícios? Eu vou passar uma lista para vocês. Vou pegar e vou colocar na intranet. Tá? Beleza. Então vamos lá para outra parte aqui, ó. Já que nós vimos, né, funções de grupo, agora a gente vê o que? Funções de grupo com agrupamento, correto? O agrupamento nada mais e nada menos é o que? De fazer com que esses valores sejam um pouco mais especificados. Em vez de eu fazer para a tabela toda, né, eu consigo definir melhor essa parte do que? Do que eu quero somar, do que eu quero fazer a média, correto? Simplesmente fazendo a tabela toda, você não tem muitos resultados precisos. Principalmente quando o seu gerente, por exemplo, pede algum tipo de relatório. Raramente ele vai pedir o quê? O valor de, sei lá, todas as comissões. Geralmente ele vai querer saber comissões por departamento, certo? Ele raramente vai querer saber, por exemplo, quais são os valores de todos os produtos, né, em estoque. Não, ele vai querer saber o quê? Né? De tal rua o meu estoque é tal, ou do departamento tal o meu estoque é tal, e assim sucessivamente.
Os valores com funções de agrupamento, eles são mais gerenciais nesse caso aí. A gente consegue aplicar melhor, né, para atender a demanda aí do que a gente tem de dados, né? O agrupamento irá fazer com que os dados sejam agrupados e geralmente terá uma função de grupo associado. A cláusula group by precisa estar na sentença do comando SQL, contendo todos os campos que estão no select, menos as próprias funções de grupo. Quando a gente aplica group by, então, né, a aplicação do group by é todos os campos que estão na select, menos a função de grupo. Quem é a função de grupo? O mínimo, o máximo, a média e a soma. Então, se eu tiver 10 campos no meu select, eu tenho que ter 10 campos no meu group by, tá? Excluindo, obviamente, as funções de grupo, tá? As funções de grupos não entram no group by. O agrupamento deve ser aplicado a dados que tenham repetição ou se consiga fazer operações matemáticas. Não há muito sentido em fazer agrupamentos, por exemplo, em campos que são chave primária, pois o conteúdo nunca se repete. O agrupamento é justamente para quê? Para ele fazer a junção de valores e fazer a contagem, ou fazer a soma, ou fazer o mínimo ou o máximo, correto? Se você aplicar agrupamento numa chave primária, o que vai acontecer? Exatamente. O SQL ele vai executar, mas o resultado em si, você não vai ter ele agrupado. Justamente porque a chave primária é um valor que nunca se repete dentro da sua tabela. Correto? Então, o SQL até aplica, mas em resultado, você não vai ter o quê? O que você espera. Com exceção de chaves primárias compostas. Tá? Então, vamos supor que você tenha lá uma chave primária com 2 ou 3 campos que fazem parte aí, né? Então, o conjunto dos 3 campos. O que você pode fazer é aplicar o agrupamento em 1 ou 2 campos. Aí sim eu vou ter o quê? Valores repetidos. Correto? Mas a chave primária inteira é muito difícil. Os resultados retornarão uma ou mais linhas contendo resultados sumarizados. Resultados sumarizados são justamente a contagem, a soma, o mínimo, correto? Não é possível utilizar apelidos nas colunas, das colunas na cláusula group by. Ou seja, quando você está utilizando função de grupo, você tem que colocar realmente o nome da tabela, o nome do campo da tabela físico. Tá? Por mais que a gente comece a dar alias lá no select, o group by ele não vai conseguir o quê? Executar através de alias. Tem uma explicação lógica e depois a gente faz um teste para isso daí. Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? Select job ID, count asterisco, from employees, group by job ID, order by count de asterisco, desk. Então vamos lá, ó. Select job ID, beleza. Count de asterisco, ele vai fazer o quê? Fazer a contagem dos registros, correto? From employees, minha tabela. Group by job ID. O job ID, na tabela de employees, ele não se repete entre os empregados? Eu não tenho vários empregados que são lá do tipo IT Prog. Eu não tenho vários empregados que estão VP alguma coisa, ST Clerk. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está agrupando todos esses empregados que tenham o mesmo Job ID aí, aliás. Ele está agrupando todos esses Job IDs iguais. Estamos falando para ele fazer justamente o quê? Né, ó, esse agrupamento aqui pelo Job ID. Ó, Group by Job ID. A partir desse momento, o meu count asterisco ele começa a fazer o quê? Não mais da tabela inteira, simplesmente tendo um único resultado. Ele começa a fazer a contagem a cada grupo de Job ID. Correto? Então, se eu aplicasse sem grupo nenhum, ia dar meus 107 empregados. Mas agora a gente está aplicando em cima de um grupo o count. Correto? E aí a ordenação a gente quer o quê? Né, pelo próprio count aqui, ó, que vai virar um campo, né, da minha select, desk. Desk é o quê? Do maior para o menor, né? Então, ó, executando esse cara.
Isso, exatamente. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos o Job ID SAREP. Quantos funcionários SAREP nós temos na nossa empresa? 30. Esse cara aqui, ó, 30. Nós temos o ST Clerk. Quantos ST Clerk nós temos de funcionários? 20. Olha o IT Prog aqui, ó. Né? Quantos funcionários programadores nós temos nela? 5. Então, aqui agora eu tenho uma contagem, certo? Por Job ID, nesse caso, né? Desse campo. Correto? Então, aqui o cara conseguiria analisar. Opa, a gente tem muito SAREP aqui, né? Sales Representatives. Vamos começar a diminuir um pouco, porque tem 30. Ah, a gente tem somente o que? 2 ADVP aqui, ó. Pô, mas não dá conta? Dá, então vamos cortar 1. Então o cara vai lá e demite 1. E assim sucessivamente. Né? Isso daqui geralmente faz bem mais sentido do que simplesmente a gente ter uma soma geral. Né? Dá mais visão administrativa para o administrador, para o gestor, ou do setor, ou coordenador, enfim. Eu tenho mais base nos meus dados aí sumarizados do que simplesmente uma soma de 107 empregados. Correto aí? Esse papel, então, é o que o Group By faz, certo? Fazer agrupamento de valores. Bom, é possível, obviamente, utilizarmos as funções de grupo que a gente viu. Nesse caso aqui, ó, o que a gente está fazendo? Select Department ID Sum de Salary from Employees. A gente está fazendo o quê? Pegando o departamento aqui, o código do departamento da tabela de empregados. Né? Estamos agrupando por quem? Justamente pelo Department ID. Na função de grupo, eu tenho que ter todos os campos da Select, menos a própria função de grupo. Todos os campos da minha Select, ó, na função de grupo, correto? Menos a própria função de grupo. Ó. Então, o SAM não pode estar aqui. Tá certo? Tá. Sintaticamente tá. Order by Department IDs. Nulls First. O que esse Nulls First faz? Se eu tiver um departamento que no grupo seja nulo, ele vai colocar em primeiro lugar. Vamos fazer o seguinte, eu vou executar sem o Nulls First aqui primeiro. Ó. Então, mais uma vez, ó, executando. Ó, estamos fazendo o quê? A soma de salários, não estamos? Legal. Para o departamento 10, correto? A soma de salários que esse departamento gera para a empresa são de $4.400. Para o departamento 20, a soma de salários que esse departamento gera são de $19.000. E assim sucessivamente, ó. Olha o null onde vem. Por padrão, ele vem na última posição. Correto? Quando a gente tem o quê? Ascendente, né? A ordem ascendente. Agora a gente vai executar esse cara aqui, ó. Com nulls first. Tá? O order by nulls first. Vou selecionar. A mesma select vai ser processada. Porém, no departamento aqui, ó, que não tem nada, né? Que não tem nenhum funcionário associado a esse departamento, né, a um departamento, nós temos o que? O valor de $7.000. Por padrão, ele vem por último. Colocando no first, ó, ele vem em primeiro lugar aqui. Tudo bem aí? Sim. Fica difícil mesmo assim, né? A gente pegar e fazer o quê? Verificar, ó, só aparece o código aqui pra gente do departamento e não aparece o nome é muito mais legível, né? O que a gente teria que fazer aqui? Precisamos fazer joins. Por quê? O nome do departamento não está na nossa tabela do que de empregados. Está em outra tabela. Se eu preciso resgatar a informação de outra tabela, precisamos fazer joins. Vocês lembram como faz esse cara? Left join. Nesse caso aqui, deixa eu ver se o left nesse caso vai precisar do left mesmo, porque eu vou ter um departamento que tem nulo ali, ó. Então, left join. A gente vai recordar isso daqui, tá?
departments. Né? O departments e o employees, eles têm campos iguais de tipos iguais entre as tabelas? Então, em vez de utilizar o left join, a gente consegue utilizar quem mesmo? Natural. Natural join. Ele já faz o que? O automático para a gente. Se eu tenho campos com o mesmo nome e com o mesmo tipo, entre as duas tabelas, eu não preciso nem ligar agora os meus valores. Você só fala quais são as tabelas? Sim, só falo quais são as tabelas. Tá? Beleza, fizemos isso daqui. Agora, o departments, ele tem qual nome ali? Vamos dar um select nessa tabela. Tem que ter ambas tabelas. Se tiver dois campos iguais, como ele vai respeitar? Ele vai juntar as duas. Se tiver o nome igual e o tipo igual, ele vai juntar. Tipo igual. O tipo igual. Tá, ó. Chama department name, o campo que eu quero. Então, ó, a gente vai colocar o department name aqui na nossa select, certo? Department name. E mais um sum desse cara aí. Legal. Vamos rodar esse cara? Vamos executar. Ele vai dar erro. Por quê? No group by é necessário ter o quê? Todos os campos da select menos a função de grupo. Quem são os campos da minha select? O department ID, o department name e mais o sum. Todos os campos da minha select são esses dois aqui, ó. Menos a função de grupo que é o sum. Então, ele tem que estar aqui no group by. Tem mais um cara aqui, por que ele está dando erro? Outro erro aqui. The employees disconnect from the rest of join. From employees. Natural join parts. Oi? Employees, natural join departments. Vamos ver o que erro que ele dá aqui. Departments, employees, departments, employees. Employees, select se isso for employees, vamos ver. Employees está certo. Então, deixa eu ver aqui, só tem esse cara. O employees, ele está ligando quem? Department ID. Tá aqui, ó. O departments, ele está sendo ligado por quem? Por Department ID, tá certo. Aqui eu tenho... Ué, agora ele parou de dar erro? E eu não mexi nada nessa select, mas vamos ver aqui, ó. Não, ele está reclamando que tem um percent S. Department. Aqui, ó, esse cara mesmo. Department, exatamente. Então agora aqui, mas mesmo assim, ele está falando que tá... Employees disconnect from the rest of graph join. Beleza, ele vai rodar, né? Agora sim, ó. Meu departamento de marketing, ele tem uma soma de salário do quê? De $6.000. Meu departamento de IT aqui, ó, ele tem o quê? 19.800, né? Meu departamento executivo, ele custa para a empresa $34.000 e assim sucessivamente. Tudo bem aí? Na parte de agrupamento? Sim. Quem está mandando o agrupamento? Agora, nesse caso aqui, são os dois campos, ó, o Department ID mais o Department Name. Ele está juntando
E nesse caso aqui, somando o campo salário desses caras. Beleza aí? Sim? Não? Sim? Essa parte, pessoal, é uma parte legal, por quê? Porque é o que a gente, na verdade, começa a utilizar, certo? Para montar relatórios, por exemplo, dentro da sua empresa, você vai sempre ter totalizador, você sempre vai ter média, máximo, mínimo, tá? Fazer os agrupamentos, sempre você vai ter que ter alguma coisa para poder, né, sumarizar. Então, isso daqui é o que começa a ficar legal dentro das suas selects. Nesse caso aqui, ó, o que a gente está fazendo? Ó, select Department ID, AVG de Salary from Employees, Group by Department ID. Só temos na Select o que? O Department ID, não é? No Group by vai tudo que está na Select, menos a função de grupo. Ó. A função de grupo é essa. Beleza, eu só tenho um campo na Select. É só um campo que eu tenho no meu Group by. Então, por departamento, nós estamos trazendo agora a média de salário. Então, ó, rodando ela, no departamento 100, eu tenho a média de 8.601 dólares. No departamento 30, 4.150 dólares. Correto? A gente está com um monte de dízima aqui, não está? Obviamente, no relatório, a gente não poderia estar apresentando esse cara. Qual é a função que a gente pode estar utilizando para diminuir em duas casas? Falei semana passada, né? Round é um dos caras, ó. Round de AVG de salary para duas casas. Maior ou igual a 5, redonda para cima, menor vai para baixo, né? Então agora sim, fica um pouco mais legível. Correto? Dá para melhorar? Dá, colocando departamento. Tá? Aqui só está me mostrando que o departamento 20 tem uma média de salário de 9.500 dólares. Né? O departamento 80 tem uma média de salário de 8.955 dólares e 88. Por exemplo, ali você tem valores em decimal, você tem decimal para inteiro, né? Aí você pode colocar tipo 0,00 para quem. Aí é formatação. A gente viu aquele cara lá, né, de formatar o chart. Dá para pegar e fazer isso daí. Belezinha, dá para pegar e usar sim. Dá para melhorar esse cara aqui. Tudo bem aí, pessoal? Ok, no agrupamento. Simplesmente, o mais difícil é fazer o agrupamento e depois fazer o quê? A função de grupo. Nesse caso aqui, ó, esse cara ainda a gente está fazendo o quê? O agrupamento por Department ID. Estamos pegando o máximo do salário, ou seja, qual é o maior salário do departamento, correto? Então, se a gente clicar aqui, ó, o maior salário do departamento 100 é de 12.008 dólares. O maior salário do departamento 20 é de 13.000 dólares. O maior salário do departamento 40 é de 6.500 dólares. Correto? Como eu poderia provar que isso daqui está certo? Realmente, eu tenho que ter certeza que no departamento 100, o maior salário é de 12.008 dólares. Eu vou precisar fazer uma select desse ID aqui, ó, filtrando por esse ID e ver realmente qual é o maior salário. Vamos fazer, ó, select, certo? Department ID, salary from employees, where Department ID igual a 100. Ó, são os 12.008 dólares, correto? Executamos esse cara aqui, ó. Dentre esses valores, quem é o maior? Os 12.008. Beleza, o max está funcionando então. Ok aí? Sim? Então, legal. Se temos o max, podemos utilizar o mínimo também.
mínimo ele vai fazer o quê? Pegar o valor mínimo, né, do departamento e vai mostrar para a gente. Nesse caso aqui, vai fazer a mesma coisa, só com o agrupamento, ou função de grupo mínimo. Tudo bem aí, pessoal, em funções de grupo? Sempre a gente precisa fazer o quê? Aplicar o group by. O ideal é que você sempre monte a sua select primeiro, correto? Se precisar de dados de outras tabelas, coloca-se os joins, façam os joins normalmente, para depois aplicar a função de grupo. Tá? Se eu tenho valores que podem ser agrupados, valores repetidos no caso, né? Beleza, o group by pode ser utilizado sim. E aí a gente apresenta o que? Os dados sumarizados, em vez de ter dados aí sem nada, né? Sem sumarização nenhuma. Correto aí? Bom, depois que a gente faz o agrupamento, né? Às vezes é possível que tenhamos a necessidade do quê? De fazer um filtro através do agrupamento. Então, supondo que meu agrupamento achou um determinado resultado, às vezes é necessário filtrar esse resultado do agrupamento. Para isso que existe esse cara aqui, o having. Tá? O having é como se fosse um where, somente para o agrupamento. Não funciona eu colocar no where, por quê? Porque o group by é executado depois do where. É por isso então que a gente tem esse novo cara. O novo cara é o having. Tá? Ela serve para fazer limitação de linhas a qual é aplicado o group by. Dê preferência para fazer limitações de linhas sempre que possível na cláusula where. Então, tudo que eu tenho no meu where e se for possível fazer a utilização dele, melhor do que no have. Tá? A sequência que o Oracle executa um comando quando se tem o have. Primeiro, executa-se as linhas agrupadas. Depois, a função de grupo é aplicada. Função de grupo é o min, max, avg. Depois, os grupos filtrados na cláusula have são exibidos. Então, having é um dos últimos comandos a serem executados pela select. Tá? A ordem de função de grupo tem a mesma ordem das outras funções, ou seja, funções mais internas são executadas primeiro. É possível ter no máximo 2 funções de agrupamento para a mesma sentença. Função de agrupamento, min, max, avg, sum, correto? Count. Eu consigo só colocar 2 funções, uma dentro da outra, para as funções de agrupamento. Mais que isso, o Oracle já vai começar a dar erro também. E não tem sentido, se a gente for ver bem, tá? Fazer mais que 3 aí, né? Mais que 2, aliás. É um filtro para o meu group by, tá? É um if. Exatamente. Você vai fazer, por exemplo, uma filtragem lá pelo seu... Você vai aplicar, por exemplo, uma filtragem não. Aquele mesmo exemplo que a gente estava utilizando, a soma dos salários por departamento. Só que você quer somente que a soma do salário seja maior do que 10 mil. Então, é uma condição para a sua função de grupo, para o seu group by. O having você aplica quando você tem essa condição. Tá? Pode existir o having, aliás, pode existir o group by sem o having, mas não pode existir o having sem o group by. Tá? Sempre que eu tenho having, o group by é obrigatório. O group by ele está sendo executado primeiro que o having. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, qual o exemplo que a gente tem? A mesma coisa tá, do group by anterior. Select department ID, max de salary from employees, group by departments. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo, né? A mesma coisa do exemplo anterior. Então, executando somente essa parte aqui, ó, a gente vai ter um salário máximo por departamento. Ao departamento 100, o máximo do valor dele de salário é de 12.008. Departamento 30, 11 mil. Tá? Departamento 90, 24 mil. E assim sucessivamente. Agora, o que o having está fazendo aqui? Olha, pegue o valor máximo e filtre, certo? Valores acima do que? De 10 mil.
where salary maior que... Isso, é como se fosse um where, certo? Só que é específico do quê? Para a função de grupo. Nós não conseguimos colocar, certo? Na nossa condição where esse tipo de coisa. Tá? Então aqui, ó, onde a gente vai ser aplicado. Depois que ele fez o máximo, depois que ele aplicou a função de grupo, ele vai fazer um filtro nesse. Ah, esse daqui é acima de 10 mil? É. É acima de 10 mil? É. É acima de 10 mil? Não. Ele vai tirar fora do seu resultado. Oi? É um where para grupo. Exatamente. Então, ó, aplicando isso daqui, o having, agora sim, ó, somente valores por departamento, né, que eu tenho maior que 10 mil, são esses daqui agora, ó, já me reduz bastante o resultado. Correto? Beleza? Isso é para que serve o having, então, para a gente começar a fazer função de filtros em cima da função de grupo. Tá? Aqui, por exemplo, ó, essa consulta ela é um pouco estranha. Por quê? Porque a gente está utilizando um AVG aqui no meu select. Só que a gente está filtrando através do quê? Do max salary, ó. Tá? Então, apesar de não ser, vamos dizer assim, tão utilizado esse tipo de consulta, é possível você fazer com que seja mostrado um tipo de função de grupo, né? No caso aqui AVG, mas seja filtrado por outro, ó, no max salary, por exemplo. Correto? Então, aplicando essa consulta aqui, ó, a gente vai ver esse resultado. Né? Legal, né? O AVG, tá? A média de salário departamento 100 é esse cara aqui, ó. A média de salário departamento 90 é esse cara aqui, 19.333. Por que que é a média? Porque estamos pedindo aqui o AVG no select. Agora, having max salary maior que 1.000. Aqui, ó, o salário de 8.600 é maior do que, aliás, maior que 10 mil, né? 8.611 é maior do que 10 mil? Não é, mas ele está mostrando, correto? Mas por quê? Porque ele está filtrando através do máximo aqui, ó. Correto? Então é uma outra conta que ele faz. Isso daqui é mais para mostrar para vocês que é possível mostrar uma função de grupo no select, mas fazer um filtro através de outra função de grupo. Tá? Ele funciona. Às vezes não tem muito sentido a gente utilizar, mas é possível fazer dessa forma também. E esse outro cara aqui, ó. A gente tem o quê? O select job ID, o send salary from employees. Até aqui tranquilo. Group by job ID. Então ele está fazendo o quê? Primeiro agrupando por job ID para depois fazer a soma dos salários. Onde, né, ó, having send salary, a minha função de grupo, ó, exatamente a minha função de grupo, seja maior do que 10 mil. Order by send salary. Eu quero pela ordem da soma do salário. Correto? Legal. Executando esse cara, ó. C, Ctrl V. Então aqui, ó, fizemos o quê? A soma dos salários. A soma dos salários são maiores do que 10 mil? Ah, 11 mil é, 12 mil é, 12 mil é, 13 mil é, 24 mil é, ó. Beleza. Todos que são acima do salário apareceram aqui na minha select. Todos que são acima de 10 mil, aliás, né, que é o que eu coloquei aqui. Correto? Order by. Se eu não colocar o order by, para que ordem ele vai pegar e vai executar? Ó. 28, 12, 36, 11, 34, 64, não tem ordem nenhuma, né? Agora, se eu estou colocando o meu order by salary, ele está pegando e ordenando. Primeiro, o menor salário é 11 mil. Depois, 12.008. Hã? Por que não é só ordem by salary? Porque você está fazendo o quê? Mostrando uma função de grupo. Você não está mostrando salary.
Você está mostrando a soma dos salários. Então é por isso que eu preciso do quê? Do SUM aí também. O SUM é uma função. Mas você está mostrando o resultado dessa função. Você tem o group by e o nome de um campo. Não, perdão. Order by e o nome do campo. Aí você está passando order by a função. Exato. O nome da função que está mostrando aqui, ó, no select. Poderia colocar aqui order by job ID também, ó, sem problema nenhum. Ele pegaria e ordenaria pelo meu order ID. Ó, o job ID, aliás. Ó. Começou a ordenar pelo job ID. Mas para mim é mais interessante fazer o quê? Ordenar pelo salário. Eu quero saber realmente o quê? A soma dos salários ordenados. Então, é colocar o no order by aqui, ó. Ele começa a ordenar agora do menor para o maior a ordem dos salários. Né? Errei a seta aqui. Beleza aí, pessoal? Bom, é possível, obviamente, eu colocar alias aqui, né? Ó, a soma sal, por exemplo. Beleza, coloquei um alias. Ó, como sai aqui, ó, o nome do campo, SUM de salary, né? Para os usuários daqui não é legível, então a gente pode ir lá e pegar e colocar um alias na minha coluna. Vou pegar, ó, soma sal. Fica mais legível para o usuário. Bom, no Heavy eu posso utilizar alias, que é o que o slide comentou lá. Isso daqui é uma coisa que eu costumo colocar em prova, se eu fizesse assim, por exemplo. Tecnicamente a sintaxe ela não está errada, né? Ó, você vai ver um soma-sal aqui, opa, esse soma-sal aqui ele tem que ser maior do que 10 mil. Legal, né? Mas na hora de eu executar, problemas. Aqui, ó. Oi? Você precisa usar o nome real. Por que você precisa usar o nome real? Por quê? O group by, ele é executado depois do from. O have é executado depois do group by, para depois ser executado a select. Exatamente. Ainda esse nome não existe aqui, ó, quando o have é executado. Correto? Ainda o alias não existe. Então, primeiro ele executa aqui nesse caso, ó, deixa eu escrever aqui, T de type. O from, para depois ele executar o quê? O group by, para depois ele executar o having, para depois ele executar o select, para finalmente ele executar quem? O order by. 1, 2, 3, 4, 5. É essa ordem aqui que ele vai pegar e vai executar a sua select. Correto? Bom, já que a gente sabe a ordem agora, eu preciso realmente do quê? Do meu campo físico aqui, né? Aliás, da minha expressão física. Agora, e no order by, eu consigo então utilizar o soma-sal para ele ordenar esse cara para mim? Se o meu order by é executado por último, ele consegue fazer o quê? Ordenar pelo apelido. Correto? Até aí, o compilador da SQL já sabe que existe um alias para aquele cara. Se ele já sabe que existe um alias, o order by ele consegue pegar e colocar o apelido. Ser utilizado por um apelido. Tudo bem aí, pessoal? Ordem da select tranquilo? Sim? Legal. O que mais que nós temos? Bom, nesse caso aqui, ó, a gente está utilizando o quê? Primeiro um AVG de salary, certo? Para depois um max. Ele vai fazer primeiro a média de salários agrupados por departamento, para depois ser aplicado o quê? O máximo dessa média que ele criou, que ele conseguiu filtrar. Então aqui eu tenho o quê?
uma função de grupo dentro de uma função de grupo. Aqui, ó, eu tenho a média da soma. Primeiro ele faz a média dos salários agrupados por Job ID, para depois ele fazer a soma dessas médias. Vai retornar uma linha só. Exatamente. Tá? Por quê? Porque a primeira função de grupo tá aqui, ó, o AVG, que vai me retornar o quê? Né? O agrupamento departamentos. No caso aqui, o departamento ID. Depois ele vai pegar e comparar o quê? Toda essa média e vai pegar o máximo desse cara. Correto aí? Vamos fazer o quê? Vamos tentar rodar esses caras aqui, ó. Ops. Ctrl C e Ctrl V. Então, rodando o max do AVG de Salary. Primeiro ele fez o quê? A média dos salários por agrupamento do quê? De Department ID. Retornou várias linhas. Para depois ele fazer o quê? Pegou o máximo dessa média. O máximo dessa média era esse valor aqui, de 19.333. Legal? E agora aqui, ó. Primeiro ele fez o quê? A média dos salários por Job ID. Correto? Retornou várias linhas. Desse retorno das várias linhas, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a soma disso daí. Retorna-se também o quê? Uma única linha, ó. 17.174.506. Esse sum, pessoal, é diferente daquele sum direto, do sum salary, por exemplo. Correto? A gente está fazendo a soma das médias dos salários por departamento, por Job ID nesse caso. Essa segunda select aqui. Beleza aí? Entendidos? Sim? Legal. Se eu quiser fazer o quê? 3 expressões, uma dentro da outra. Ah, eu quero fazer a média do sum do mínimo depois. Ó, uma função dentro de uma outra função dentro de uma outra função de grupo. Ele vai dar o quê? Erro. Ele fala o quê? Ó, group function is needed to deeply. Né? Então, função de agrupamento aninhada é muito profunda. Ele não consegue fazer mais do que duas funções de agrupamento dentro da outra. Tá? Então, 2 é o limite que ele consegue executar. Tudo bem aí? Mas não tem nem sentido isso daí, se for ver bem. Se a gente analisar, aqui na primeira, beleza, ele fez a média. A segunda, ele fez a soma da média. E a terceira, eu vou querer saber o mínimo da soma? Não existe isso daí. Eu só vou ter um retorno de linha só. Então, para que eu vou querer usar 3, na verdade? Uma dentro da outra aqui, né? O 2 até que beleza, né? É possível a gente utilizar dois agrupamentos. 2 funções de agrupamentos dentro da outra. Desse jeito ele vai estar fazendo a média de salários de cada grupo de Job IDs. Desse jeito ele vai fazer primeiro a média de salário de cada grupo de Job IDs, para depois ele fazer a soma. Mas por isso tem que ter o grupo se o grupo vai faria a precisa. Se você não colocar o group by, ele vai fazer do quê? Da tabela inteira. Mas aqui nesse caso, deixa eu ver. Você está fazendo a média dos salários. Se você faz a média do salário sem agrupamento nenhum, ele já te retorna uma única linha. Então, nesse caso, não tem nem sentido você colocar um agrupamento a mais fora, né? Uma função de agrupamento a mais. Correto? Se a gente simplesmente fazer o AVG Salary from Employees, vai ser o retorno de uma única linha. Tudo bem aí? Legal? Isso daqui, pessoal, poucas pessoas sabem, tá? Que é possível fazer isso daqui, ó. Eu já vi muita select, o cara faz uma select dentro da outra só para fazer isso daí, tá? Mas é possível. O limite são 2 funções de grupo, né? Bom, aqui a gente recorda um pouco do que a gente comentou logo lá no início da aula, né? Quando a gente começa a falar sobre joins, né? Quando a gente utiliza os joins,
quando a gente precisa de mais dados que não estão em uma única tabela. Beleza? Os joins são utilizados em banco de dados relacionais, pois grande parte das consultas utilizam mais de uma tabela. Geralmente, uma única tabela, você não consegue suprir os dados que estão no relatório, que você precisa apresentar. Então, você começa a fazer os joins justamente porque essas outras tabelas contêm alguns dados para complementar o seu relatório, né? A sua select. O Oracle 11G trabalha com o padrão SQL 99, o 12C já trabalha com o padrão 2002, se não me engano, 2001, 2002, possuindo algumas sintaxes aí diferentes de joins. Tá? Natural Join é o que a gente comentou. Une duas ou mais tabelas que tenham colunas do mesmo nome e do mesmo tipo. Tá? Tendo o mesmo nome e mesmo tipo de colunas entre as duas tabelas, o Natural Join faz isso para você sozinho. Você não precisa fazer a ligação de chaves entre as tabelas. Aliás, não pode fazer a ligação de chaves. Tá? Não é opcional, ele não vai deixar. Caso você tenha o tipo de dado diferente, o Oracle irá retornar um erro. Um tipo de dado diferente seria o quê? Um varchar, number, date, correto? Então, mesmo que eu tenha o mesmo nome, mas tipos de dados diferentes, eu preciso fazer o quê? Se caso for compatível, fazer o cast. Tá? To char, to number, to date. Quando há mais de um campo com o mesmo nome e o tipo de dados em tabelas diferentes que estão sendo avaliados pelo Natural Join, todos esses campos são considerados. Ou seja, se eu tenho mais de um campo, tá, que faz a ligação entre essas duas tabelas, ele vai considerar também. Qual que é o problema? Às vezes você não quer que isso aconteça. Então não dá para utilizar o Natural Join, porque ele vai fazer de qualquer jeito. Tá? Quando utilizamos o using, não podemos usar alias em nomes de colunas e tabelas. O using é uma outra sintaxe que a gente vai ver agora. Exemplo do Natural Join. Nesse caso aqui, ó, a tabela Employees e a tabela Departments possuem o quê? O Department ID, o mesmo nome, o mesmo tipo para as duas tabelas. Estamos fazendo o quê? O Natural Join aqui entre a nossa tabela Employees e a nossa tabela Departments. Tá? Onde o Department Name esteja em, né, IT, Financial e Sales. Ó. Então, somente essa filtragem aqui de nome de departamentos é o que vai aparecer na nossa select. Tudo bem aí, pessoal, com o Natural Join? Recordaram aí? Beleza? O SQL Server não tem essa função. Ele não tem Natural Join. Você pode tentar lá e aplicar, ele não vai fazer isso. Reduz já o quê? 1, 2, 3 linhas aqui da sua select. Por quê? Porque você vai ter que fazer a ligação com on, no mínimo aí. Você vai ter que usar um inner join, left join, right join, ou alguma coisa. Nesse caso, não. First name, last name é da minha tabela Employees. Department name é da minha tabela o quê? Departments. Então, ele conseguiu fazer a junção das duas tabelas através do nome igual e do tipo de dado também igual entre essas duas. Tudo bem aí, pessoal? Recordaram? Sim? Legal. Natural Join é muito bom, muito bom. Economiza bem o nosso código aí. Esse, obviamente, é um dos tipos de joins, né? Agora a gente vai utilizar os outros. Utilizamos using quando precisamos relacionar uma coluna entre diferentes tabelas, diferente do Natural Join, que irá obrigatoriamente fazer o relacionamento com todas. Vamos supor, então, que nós queremos que, né, uma única coluna entre as tabelas seja relacionada. Porém, eu tenho que o nome da tabela é igual, o nome do campo igual entre as duas tabelas, é o mesmo tipo. Dessa forma, a gente consegue utilizar o using. Tá? Quando utilizamos o using, não podemos usar alias em nomes da coluna da tabela, dentro do using. Equijoin é um join interno, a qual uma alternativa de utilização de using e natural join.
sendo muito utilizado para ligar tabelas com chave primárias estrangeiras. O equijoin, pessoal, é a equivalência dos joins, é a igualdade dos joins, tá? Aconselhável a utilização de alias, mas não são obrigatórios. Um alias pode ter até no máximo no Oracle 30 caracteres. Tudo bem, é um alias, né? Você não vai aumentar mais o nome geralmente do seu alias do que da própria tabela. Geralmente você usa para diminuir, né? Se o alias for especificado, é necessário utilizar em todo o comando. Aqui, se não me engano, o Oracle 12, o Oracle 11, ele já corrigiu, ou realmente ele já apresenta, né, essa parte. Você consegue utilizar, mesmo colocando alias, alguns campos aí, que ele já consegue, mesmo você colocando alias, você não especificando em alguns campos, ele consegue executar, tá? Exemplo de using, nesse caso aqui, entre a nossa tabela departments, entre a nossa tabela employees, novamente. O que a gente tem aqui, ó? Select employees.employee ID. Então, employee ID é da tabela employees. Last name é da tabela employees. Location ID é da tabela departments. E department ID? O Department ID, ele tem tanto na tabela Employees e tanto na tabela Departments. Se a gente está utilizando o tal do Using aqui, ó, eu não posso especificar qual tabela esse Department ID pertence. Por quê? Porque ele é o meu equijoin, ele é a minha igualdade, certo? Entre as duas tabelas. Beleza? Aqui como que fica então? From employees, join departments, using department ID. Ou seja, só estamos especificando esse único campo a ser ligado entre as duas tabelas. E se eu tiver mais? Não, nesse caso aqui só está fazendo esse. Tudo bem aí? Só um? Não, limite um. Não. Para esse caso aqui, a gente está fazendo um só. Mas dá para fazer mais ligações. Tá? Legal, vamos executar ele então aqui, ó. Basicamente é a mesma consulta dos outros que a gente tem aí, né? Então, ó, o Employee ID, Last Name é da minha tabela Employees, Location ID, Department. Location ID é da minha tabela o quê? Departments. Agora, o Department ID pertence às duas tabelas. Isso daqui é comum entre as duas. Supondo que eu coloque, isso daqui vai cair na prova. Certeza que eu vou deixar. Aqui, ó, Departments com Department ID. Num tipo de consulta desse cara, o que vai acontecer? Erro. Aqui, ó. Column part of using calls cannot have qualifier, certo? Por quê? O Department ID para essa consulta, ela pertence às duas tabelas e não só para uma única. Ela é o equijoin, ela é a união das tabelas. Então eu não posso especificar aqui, ó, no meu select qual é a tabela que ela pertence. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Isso daqui, então, é a utilização do using. Não é possível a gente utilizar o using com natural join. Isso também vai cair, pessoal. Vou pegar e vou misturar o select. Beleza? Ou você usa o natural join, ou você usa o using. Não os dois. Beleza aí? Certo? Não pode. Não pode. Ou é um ou é outro. Quais demais? É que a gente se passou também. Ainda não passei. O left, right. A gente vai passar. Tá? É que eu só. Oi? Pera, Tá. Esse daqui, então, é exemplo de erro, tá? Que iria acontecer lá quando a gente colocou o departments no nosso... a tabela departments apontando aqui para o department ID. Tá? Outro erro aqui, ó, que é o que eu comentei agora. Ou utilizamos, né, o using, ou utilizamos o natural... aliás,
Esse cara aqui, ó, é um erro do quê? Nós não podemos utilizar alias aqui, ó, no dentro do using. Você precisa utilizar o quê? Somente o campo que elas estão unindo as duas tabelas. Então, mesmo que eu tenha um alias aqui, ó, departamentos D, no caso, aqui, ó, esse daqui é um alias para essa tabela. E esse daqui é um alias para essa tabela, né? Ó. Então, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando usar um alias aqui, ó. Dentro do using, a gente não pode utilizar esse alias. Correto? Senão ele vai dar erro, ó. Se a gente tentar usar ele ali, ó. Ele vai falar, opa, você está tentando especificar. Certo? Só que Department ID é justamente quem? O campo que está fazendo a ligação entre as duas selects. Então, ele fala, ó. Only simple column names allowed here. Tá? Ele não deixa você estar utilizando. O que mais? Exemplo de equijoin, né? Nesse caso aqui, a gente tem o que? O location L, departments D. As duas tabelas. Quem faz a ligação entre essas duas tabelas? Estamos especificando que somente o location ID faz o que? A ligação entre as tabelas. O location ID, nesse caso, pertence a quem? A qual tabela? As duas tabelas. Tanto location quanto departments contém esse mesmo nome de campo com tipo igual. Tudo bem? É a mesma coisa aí que o outro exemplo. Então, ó, isso daqui é igualdade de joins. Então é por isso que a gente chama o quê? Equijoin. Tá, ó. Ele vai pegar e vai rodar a nossa consulta. Parte do meu dado está em uma tabela e parte do meu dado está em outra tabela. Tudo bem aí, pessoal? E aliás, ó, estamos utilizando o quê? Alias, normalmente, ó. Eu só não posso ter alias aqui dentro, ó, no using. Tá? Esse cara que não pode ter o quê? Um alias ali. Ok aí? Isso seriam os equijoins. Então, utilização aí do using que a gente acabou de ver. Bom, vamos lá. A cláusula 1. A cláusula 1, quando a gente utiliza, é basicamente o que os outros bancos de dados começam a entender também. Por quê? Porque ele é padrão ANSI, tá? E o Oracle, obviamente, ele respeita a ANSI, então ele tem compatibilidade com o ON também. As colunas não precisam ter o mesmo nome entre tabelas, porém precisam ter o mesmo tipo, ou compatibilizar os tipos. Se eu tenho, então, tabelas diferentes, com nome de campos diferentes e tipos de dados iguais, não tem como eu utilizar nem o using e não tem como eu utilizar nem o natural join. Aí eu preciso realmente da cláusula ON para se fazer a ligação entre as duas tabelas. Deixe os códigos mais legíveis comparando com os outros comandos de join. No caso do Oracle, tem o natural, né, que é o que a gente viu que visivelmente ela dá um pouquinho aí de má interpretação, né? Ou não legibilidade, que seria a palavra mais certa. Possível fazer self-join quando uma tabela precisa fazer referência com ela mesma. No Oracle existe um outro recurso para se fazer self-join. Tá? A gente vai ver depois. É um negócio muito legal, muito da hora. Tá? Mas com o ON a gente consegue fazer. Lembram-se do que é o self-join? O self-join é quando você precisa ligar a tabela com ela mesma. A gente não tem a tabela employees? O empregado ele não tem o código, que é o employee ID? Só que ele tem um outro campo que se chama manager, se não me engano. Ou manager ID. Que é o supervisor do funcionário. Só que o supervisor ele não é o próprio funcionário, ele não é um funcionário. Então, um supervisor pode ser o quê? Supervisor de vários funcionários. Né? A ligação das tabelas tem que ser com ela mesma. Então, com a cláusula 1 eu consigo fazer isso daí, que é o que a gente chama de self-join. No self-join é necessário criar um alias na segunda tabela para que seja possível fazer o auto-relacionamento. Tudo bem.
É possível utilizar conectores AND ou OR em joins, possivelmente fazendo o mesmo papel da cláusula WHERE. No padrão 99 da SQL, joins são executados da esquerda para a direita. Quando unimos 3 ou mais tabelas, também são conhecidos como joins tridimensionais. Esse cara aqui, ó, a gente consegue utilizar logo na ligação de chaves. Não é tão comum fazermos isso, mas às vezes é necessário. Em vez de eu fazer o meu filtro no where, a gente pode começar a fazer os nossos filtros de dados no próprio from. Tá? Não fica tão legível, mas às vezes é necessário fazer isso daí. Isso daí, inclusive, eu precisei ontem utilizar um cara desse. No equijoin. Depois eu conto o porquê. Aqui, ó, é o exemplo do quê? Da cláusula ON, correto? Quando eu utilizo ON para se fazer ligação entre tabelas, é necessário especificar as chaves de ambas tabelas, correto? Eu preciso especificar, de qualquer forma. Nesse caso que a gente tem de consulta aqui, ó. Aqui já, né? Select e.employee.id e first name. O E vem da onde? Da minha tabela employees aqui, ó. Olha o E aqui de alias, né? E department ID. Beleza, é da minha tabela employees. D location ID. D é quem? Da minha tabela departments. Olha o alias aqui, ó. D. Aqui no nosso select, estamos fazendo o quê? Especificando cada um dos campos da onde é a origem da tabela. Beleza, eu preciso fazer a especificação. Caso ele não tenha igualdade de campos entre as tabelas, beleza, ele vai funcionar. Mas caso eu tenha, tá, os mesmos dados entre as duas tabelas, eu preciso especificar. Senão ele não sabe de onde tirar essa informação. Agora aqui a cláusula ON. ON e.department.id igual a d.department.id. Quando eu utilizo a cláusula ON, eu preciso especificar os campos. Agora aqui a gente está falando, Department ID da tabela Employees é igual ao Department ID da minha tabela Departments. Beleza? Nessa parte aqui, ó, estamos explicitando isso daqui, ó. Deixa nítido que são essas duas chaves a serem ligadas aí. Se eu tivesse nomes diferentes, beleza, é pegar e colocar os nomes aqui diferentes. Department ID igual a e.department ID igual a d.dep, por exemplo. Se fosse o nome do meu campo, da minha tabela. Tá? Então, ó, vamos executar. Executando, legal. Ele consegue pegar e fazer o quê? A ligação de chaves entre as tabelas. 3 campos aqui pertencem à minha tabela Employees e esse campo aqui é a minha tabela Departments. Legal, fez aí a junção, tranquilo. Quem é que tem o nome da tabela igual? O nome do campo igual entre as tabelas? Bom, Employee ID só existe na tabela Employees. Eu vou tirar esse fora. First Name só existe na tabela Employees. Vou tirar fora. Location ID só existe na tabela Location. Departments. Não preciso, vou tirar fora. E Department ID? Existem nas duas tabelas, correto? Mas eu vou tirar fora aqui também, ó, só para vocês verem o erro. A hora que eu tento executar essa select aqui, o que ele vai falar? Ó, columns ambiguously defined. Ou seja, a ambiguidade de coluna. Esse cara aqui, ó, o Department ID, é o que? O campo comum entre as tabelas. Eu preciso definir, nesse caso do ON, de qual tabela eu tenho que pegar. Ah, eu quero pegar da E? Beleza. Tá aqui, ó, E. Definir. Agora sim, ó, vou pegar e vou executar. Executou.
Não é da E que eu quero pegar da D. Vai ser a mesma coisa, por quê? Porque os dois campos, certo? São iguais entre as tabelas. Os valores aqui são o quê? Estão sendo unidos. Eu não estou utilizando o símbolo de igualdade aqui, ó, entre os dois campos. Eles estão sendo utilizados para se fazer o quê? Um equijoin, então, uma igualdade entre os joins. Então, nesse caso aqui, opa, ó, especificamos a tabela D agora, né, ó, de departments. Legal, ele vai executar. Então, no ON, se eu tiver campo igual, eu preciso falar para ele de qual tabela ele tem que pegar. No natural join, se eu tiver campo igual, eu não posso especificar. No using, a mesma coisa. Se tiver campo igual, eu não posso especificar. Beleza? São os tipos de joins que a gente tem, pessoal. Não é SQL Server, só vai ter um. No Oracle não, no Postgres não. Tem vantagem? Tem. Cara, tem muita coisa legal aqui. Escrita, por exemplo, no Oracle de comando SQL é muito mais limpo, pelo que eu acho. Tá? Por quê? Porque no SQL Server você só tem uma opção de escrita, que é essa daqui, ó. No Oracle não. No Oracle você adapta a sua escrita mediante ao quê? A sua necessidade. Tá? Ele é mais flexível nessa parte PL/SQL do que o Transact SQL do SQL Server. Tá? Você consegue melhorar muito aí a sua escrita de select. Nesse caso aqui, ó, é o que a gente está fazendo, é o que a gente deu o exemplo do self-join. O Manager ID é igual a quem? É igual ao Employee ID, só que ele está na mesma tabela. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a ligação da própria tabela. Isso é legal. Ó, aqui estamos falando que a nossa tabela Employees tem o apelido de E. Tá? Vamos fazer um join com a própria tabela Employees, que estamos chamando de M. Ou seja, na memória do Oracle, o que acontece? Ele está instanciando duas tabelas, Employees, chamada E, e a Employees, chamada M. E é uma tabela e M é outra tabela. O conteúdo na memória são iguais. Correto? Só que você está dando apelidos diferentes. Por isso que ele consegue fazer o quê? Colocar na memória duas tabelas, a mesma tabela com nomes diferentes. Vocês não fazem lá instância de objeto? Vocês estão vendo o quê? Java, não estão? Ou C Sharp? C? Não, não estou vendo mais nada. Estão vendo mais nada? Que linguagem de programação que vocês estão aprendendo? Select não tem nada. Não tem linguagem de programação nenhuma. Ô, louco. Mas o Java vocês instanciavam a classe. Legal. A mesma classe, você não consegue instanciar com nomes diferentes? Legal, você vai ter lá empregado como sendo a sua classe e instancia empregado A e empregado B. Eles não estão na memória em posições diferentes? É isso que o SQL Server, é isso que o Oracle está fazendo aqui pra gente. Ó. É a mesma tabela, só que eu estou dando alias para elas diferentes. Correto? Se eu tenho tabelas diferentes em memória, agora eu consigo fazer o quê? Join entre essas tabelas. Olha aqui. O meu E.ManagerID igual a M.EmployeeID. Correto? E agora o que a gente está mostrando, ó, o last name, ou seja, o sobrenome do empregado e o sobrenome de quem? Do manager, no caso, né? Do gerente, do superior dele. Correto? Isso na mesma tabela. Tá? Com a cláusula on é possível fazer desse jeito. Só desse jeito, não tem o que fazer. Então, ó, quem é o gerente aqui do Schmidt? O Crambaut. Quem é gerente do Oswald? Crambaut. Do Fox? Crambaut. Do Bates? Crambaut. Quem é gerente do Lee? Errazurins, esse cara aqui, ó, Errazuris, tá? Da Green, mesma coisa. End, mesma coisa. Tá? Agora aqui, ó, ele começa a mostrar os gerentes para mim, nessa consulta do self-join.
Quem é gerente do Alson? O Freebie, sei lá o que é aqui. Não consigo decifrar se é deve ser PP isso daqui, não está mostrando o SQL. Tudo bem aí, pessoal? É dessa forma então que a gente começa a fazer o quê? As ligações entre as próprias tabelas. Esse é um recurso muito legal, mas muito legal mesmo, que a gente tem em qualquer banco relacional. Tá? Senão seria obrigado ao quê? A fazer uma outra tabela, certo? Só de gerente, mas o gerente é o próprio empregado. Então você começa o quê? A replicar o seu dado. Né? Tudo bem aí com self-join? Beleza? Esse é um recurso muito bacana. O Oracle tem outro, tá? Mas a gente não vai falar nesse agora. Bom, o que a gente tem aqui, ó? No próprio From, a gente começa a fazer também filtros. Eu não vejo muito esse recurso, e é pouquíssimas vezes que eu utilizo. Eu só precisei utilizar agora mesmo, porque não tinha jeito. Ó, vocês não estão vendo aqui que eu não tenho nenhum where escrito? Mas, na própria cláusula from, eu já estou aproveitando e colocando um end aqui, ó. End e.managerID igual a 149. Tá? Ele já está filtrando na minha tabela employees que o managerID precisa ser igual a 149. Sem a cláusula where. No próprio from, na ligação de chaves entre as tabelas, então a gente já consegue fazer o quê? Alguns filtros aqui. Tudo bem? Não é tão legível, é óbvio, né? Mas é possível fazer essa execução aqui. Ó. Legal. Todos os dados aqui apresentados são o quê? Que o E, que é o employees, tem o gerente 149. Oi? Se tem algum resultado diferente se você colocar no where? Não, não tem. Teoricamente, ele é mais rápido. Mais rápido. Por quê? Porque o from é executado primeiro que o where. Tá? Mas isso depende muito. Nesse caso aqui nosso, a gente tem pouquíssimo registro, não vai nem fazer cócega, tá? Para a base de dados. Que mais? Nesse caso aqui, a gente tem o que? A junção de 3 tabelas. Ó. Eu tenho um join, eu tenho uma tabela que faz join com outra, que faz join com outra. Isso seriam os joins tridimensionais. Né? Então, eu tenho Employee ID, Seek, Department Name. From Employees. Join ou Inner Join, nesse caso aqui, Department D. E faça a ligação de chave entre eles. D com D. Inner. E, né, vou colocar aqui com blue. E com E, ó. Aí eu estou fazendo o que? A ligação de outra tabela. L, Location. Green. Ó, Location. A minha L liga com quem? Com a minha D. Red. Tá aqui, ó. Tudo bem? E eu posso fazer tantos joins quanto necessário. Se eu quiser fazer join com o banco de dados inteiro, dá para fazer. Mas é óbvio, a gente não utiliza o banco inteiro. A gente vai utilizar somente os dados, né, que a gente precisa. E não necessariamente você precisa fazer join somente com os dados relacionais que estão lá fisicamente no seu banco. Você pode fazer join desde que a informação seja a mesma. Tá? Que eu não vou ter aqui, depois eu mostro para vocês. A relação entre o join, pessoal, você precisa fazer na select justamente por causa disso. Se você pudesse fazer join somente com chave primária estrangeira do banco, correto? O próprio banco encarregaria de fazer isso daí para você. Só que seria o quê? Um mecanismo muito pesado para consulta. Tá? Como você pode definir qual é o join que você quer entre as tabelas do banco na select, você não necessariamente precisa seguir a ordem física da ligação do seu banco.
Tá? Desde que você tenha dados iguais entre as tabelas, né? Mas não a ligação direta, você consegue fazer join com elas. Tá? É muito legal essa parte do select por causa disso. Ela é muito flexível, muito. Tá? Ó. Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu 3 dados de tabelas diferentes. Correto? Qual é a contagem aqui? Para 3 tabelas, então deixa eu pegar aqui. Tenho tabela 1, tabela 2, tabela 3. Né, ó. Nós temos quantos joins? Temos um join aqui, e temos outro join aqui. Temos 2 ligações de chaves. A quantidade de joins que você tem é sempre o quê? A quantidade de tabelas menos 1. Tá? Isso daí é uma regrinha que a gente tem. Beleza aí, pessoal? Isso daqui é só join que a gente está vendo, é só select. Tá? Select é o comando mais complicado realmente, de qualquer banco de dados. Por quê? Porque ele é muito flexível. Ao mesmo tempo, tá? Você consegue basicamente resgatar qualquer informação da sua base de dados. Tá? Ele é muito simples. Select from where, certo? Group by, order by, having. Tá? Não tem muito segredo. Tá? Mas com isso você consegue o quê? Resgatar qualquer dado dentro da sua base. É muito legal. Muito bacana. Tudo bem aí, pessoal? Beleza? A gente vai para o intervalo então, depois continuamos no outro slide.